O João Oliveira 7L mandou. Salve, salve família. Bruno, como fazer para tirar o monopólio do dinheiro das mãos do Estado? E qual o grande problema de ser dependente do Estado nesse quesito? Vou até pegar uma frase aqui do economista que eu já citei no podcast, o Hayek. Ele escreveu em 1976: Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho direto, introduzir algo que eles não podem parar. E aí eu dei aquele exemplo do pessoal mandando cartas para o Facebook para parar a criação da moeda deles, né? Como é que você vai mandar carta para o Satoshi Nakamoto que criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem ele é. E mesmo que descubra, ele não tem mais influência sobre a rede, porque está descentralizado. Então isso é o início do fim do monopólio das moedas. Isso é muito interessante. Você tem várias pessoas nos Estados Unidos, Bill Gates já falou isso, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos, que o Bitcoin é uma involução. A gente gravou um documentário para a Finclass com o Yuval Harari, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz, o Bitcoin tirou a confiança que as pessoas tinham na moeda dos governos, moeda fiduciária. Só que uma coisa é você viver em dólar, né? O Yuval Harari a gente pagou em euro. E outra coisa é você viver em moeda bosta, como a gente vive aqui em real, que não para de perder valor, pô. Não para. Então, para esses caras terem a opção de alocar parte do que eles têm em termos de patrimônio em um ativo digital escasso, que é um feito tecnológico incrível, porque é difícil ter alguma coisa escassa digital. Eu posso mandar o mesmo e-mail para 1 milhão de pessoas. Aquele negócio é único. E aquilo tem se valorizado com o tempo porque é tão escasso que se cada milionário no mundo quiser ter um Bitcoin, não tem como, porque a gente tem uns 50 milhões de milionários, aquilo tende a subir de valor. E o Bitcoin é só a ponta do iceberg de um monte de coisas que estão vindo através de tecnologia de criptomoeda. Então, o começo foi isso aqui, foi criar algo que os governos não podem parar. Porque se o governo brasileiro hoje decidir, sei lá, Bolsonaro vai lá e assina, ei por bem, manda o quê? O Bitcoin tá proibido, tá ok, é isso aí. Pá! O que acontece? Nada. O Brasil só perde com isso. Porque alguns negócios fecham, as corretoras aqui no Brasil, só que hoje você consegue usar corretora descentralizada, consegue usar corretora chinesa, americana, chinesa não que eles baniram também, que está em Malta, Japão. Então, você só tira aquele recurso do país e transforma pessoas que estavam agindo de maneira pacífica em criminosos, porque tem um Bitcoin. Mas isso não para a evolução, até porque a tendência agora é que os países passem a aceitar o Bitcoin até como moeda, como El Salvador já fez. É um país muito pequeno, mas é o princípio, né? Começa com um país pequeno, daqui a pouco tem um outro país grande aceitando. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, por exemplo, que países que têm moedas muito ruins, como a Argentina, o Brasil, deveriam adotar isso, mas eu acho que quem vai adotar primeiro são aqueles mais interessados em enfraquecer o dólar, como, por exemplo, os russos. Porque hoje, por exemplo, o que é o trunfo do dólar? O trunfo do dólar é que, por exemplo, todo mundo precisa de petróleo, né? E petróleo isso é negociado em dólares. Então, como todo mundo precisa de petróleo e petróleo isso é negociado em dólares, todo mundo precisa de dólar. Aí isso faz o quê? Os americanos podem criar trilhões de dólares, aumenta a oferta, dinheiro é como qualquer outra coisa. Só que a demanda é muito alta por dólares. Se o Brasil fizesse 10 vezes menos do que isso e aumentasse essa oferta, como a demanda ela é só nossa e de alguns vizinhos, a gente teria uma hiperinflação, muito dinheiro aqui no país. Então, quando você começa a pensar que essas transações de petróleo, de commodities internacionais aí, podem ser liquidadas em Bitcoin, se eu fosse um governo que está interessado na diminuição do poder do dólar, eu começaria a oferecer essa solução. Vamos fazer essa transação em Bitcoin. Entendi, o petróleo e Bitcoin. Pois é. Não sei se vai acontecer ou não, mas é uma coisa que está na mesa aí para um dia acontecer. Mas o começo já está aí, cara. É criptomoeda. Interessante. Eu quero investir. O João Oliveira mandou mais uma aqui. Bruno Perini. Bruno Perini. Quais as diferenças de liberalismo e conservadorismo? Bom, o liberalismo é uma escola que ela prega... Depende, hoje você tem outras vertentes também, tem os anarcocapitalistas, mas o liberalismo clássico, ele diz o seguinte: todo homem, ele nasce com alguns direitos naturais inalienáveis. São esses direitos vida, liberdade e propriedade. E são direitos que eles já estão com você. Para você respeitar esse direito de uma pessoa, basta não violá-lo. Como é que eu respeito teu direito à vida? Só não te matar. Teu direito à liberdade, só não te tornar um escravo. Ou roubar. Teu direito à propriedade, não invadir aquilo que você usa, delimita, defende. São direitos negativos. Só que numa sociedade, você não tem seres perfeitos, né? Você tem um cara que não vai respeitar esse direito. Então, o liberal, o liberal clássico, ele topa criar um Estado para garantir a segurança desses direitos.
E o Estado teria que serviços? Segurança interna, para que isso não aconteça dentro de um território. Externa, porque senão você não para um invasor estrangeiro. Por mais que a sociedade seja boa, ela pode ser dominada. E justiça para resolver conflito. Esse é o Estado mínimo que o liberal prega. O conservadorismo não é igual ao liberalismo. O conservadorismo, hoje, ele adota na parte econômica posturas liberais. Mas eles têm mais esse critério de querer manter aquilo que viram que deu certo, enquanto o liberal ele já é mais propenso a, não. Droga, por exemplo, legalizar a maconha. O liberal, ele é a favor. O conservador, eu não posso falar que o conservador é uma unidade, né? Tem conservadores e conservadores, mas geralmente ele fala, poxa, mas onde que isso deu certo de fato? Vai acabar com o tráfico? Então ele tende a ter posturas de manter mais o status quo daquilo que ele viu que deu certo. Mas na parte econômica, como ele já viu que o liberalismo deu certo, os conservadores tendem a ser mais liberais. Então tem pontos em comum, mas tem coisas diferentes. Como, por exemplo, a questão da droga. É um exemplo disso. Que eu acho que eles estão se tornando mais liberais nesse sentido, os conservadores. Eu tenho Porque tá vários vendo que tá amigos dando conservadores, certo, né? E os conservadores hoje, que são a favor de liberar drogas, são tidos como conservadores mais reacionários. Reacionários? É. Como assim, reacionários? Porque eles estão querendo mudar esse negócio. E o cara que é conservador fala, não, droga é proibido. É proibido desde não sei quando, então mantém proibido. Entendi. Entendeu? Eles são meio não questionadores de nada. O Real Daniels mandou. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. É o Sêneca. É o Sêneca. Bruno, você poderia enviar um beijo pra minha amiga Daiane Pauli? Ela é muito fã dos sócios. Daiane, um grande beijo aí. Obrigado por acompanhar o podcast Sócios. O Lucas Ribeiro diz aqui. Pô, tu é popular, hein, cara? É mesmo? Pô, todas as mensagens são pra tu, pô. Pô, legal. Aí, ó. Bruno, por que não troca o nome do seu canal pra apenas Bruno Perini? Haha. Melhor do que um homem ou uma máquina é? Essa frase aí, a minha esposa tem um sex shop. Ah, E aí muita gente começou a falar, que absurdo, né? Pô, tua esposa tem um sexy shop, por que não é um sei absurdo? o quê. Então, falaram isso, quer dizer que você não é homem o suficiente para dar conta da sua esposa? meu Deus. Aí eu falei uma frase de um gestor chamado Paul Tudor Jones, que ele estava respondendo uma pergunta sobre a evolução da inteligência artificial que pode vir a roubar empregos dos homens, né? Aham. Aí ele falou, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Eu peguei isso e levei para o mundo dos vibradores. É mais ou menos a mesma ideia. Gostei. Mas o meu canal, eu não pretendo mudar de nome, porque lá no canal talvez eu bote outras pessoas que não só o Bruno. Então, você mais rico pode ser muita gente trabalhando lá e até aparecendo. O Instagram é Bruno Perini, que sou eu, né? Mas lá no canal a gente pode decidir fazer isso um dia. O Poveron mandou, salve, salve família, salve primos. Estes caras mudaram minha vida, eterna gratidão. Nigro me apresentou o mundo dos investimentos no YouTube e o Perini, através do VR, me despertou para o empreendimento digital. Criei uma empresa de sucesso graças à sua inspiração. Rodrigo Poveron. Verdade. Da Valeu, hora. Rodrigo. Turma 10 do Viver de Renda criou o MyProfit de imposto de renda. Ah, tu sabe qual é? Eu Legal. sei. Imposto de renda, eles facilitam. Facilita para investidor. Entendeu? Pô, faltou Valeu Primo, né? É. Ele mandou, não? Ele Não, mandou, esse é valeu. o Valeu Primo porque ele te conheceu através de mim e comprou seu curso. eu sempre falo Valeu. Ciumento, cara. 3 pau o curso do cara, meu. Meu obrigado. O Flávio Louredo me diz aqui. Boa noite, galera. Com tanta gente foda no Grupo Primo que já tem ajudado tanto, já pensaram em criar ou adquirir um braço focado em transformação social, baixa renda, ações em comunidades, etc.? Grande abraço a todos. Manda um salve pra Brasília, Igor. Valeu. Salve pra Brasília. Pode ser com o Joel aí. O Joel mais envolvido nesse mundo, né, cara? Cara, já pensamos e queremos, iremos num futuro, acreditamos de médio prazo, acho que faz sentido sim. Antes de eu vir ser sócio aqui do grupo, eu já estava decidido a fazer isso. Eu e minha esposa, a gente ia tocar um projeto social em Santos, que tinha a ver com esporte. E aí o Thiago, porra, vamos juntar as forças e tal, né? Falei, vamos, cara, vamos sim. Com uma condição, não sei se você lembra dessa. Falei, com uma condição. Dele, qual, velho? Que condição? Pô, a gente tem que fazer um projeto social, cara. Aí ele falou, topo. Aí ele ainda falou assim, mas agora? Daí eu falei, agora não, mas no futuro sim. Dele, topo. Acho que faz sentido. Porque a mensagem que a gente emana para a turma é muito bacana. Mas mesmo assim, ainda tem muita gente
que não Precisa de tem... mais que mensagem. Cara, precisa de muito mais que mensagem. Não é só querer, basta querer. Não basta querer, velho. Eu fiquei 4 anos num projeto social. Jardim Glória, Praia Grande, molecada pobre, pais que, porra, tem pai que é drogado, tem pai que tá preso, tem menino que mora num cômodo com 15 pessoas. Eu sempre dou um exemplo. Dia 13 de junho de 2019, nasceu meu filho, né? Meu primeiro filho, João Vicente. Dia 13 de junho de 2019. E dia 13 de junho nasceram tantos outros meninos, cara, no Brasil, e meninas. E o marco zero do meu filho e o marco zero dos meninos que nasceram numa condição muito pior, muito mais, sei lá, desafiadora, não é o mesmo. O marco zero, eles não nasceram no mesmo marco zero. Meu filho nasceu com a mãe, com o pai, e com condição socioeconômica, com comida, com estrutura, com segurança, com escola. Tem moleque que nasce... Sem nada. Sem nada, Abusada cara. pelos próprios familiares. Abusado, o pai é drogado, a mãe, porra, sei lá, tem uma condição muito ruim. Isso é real. Eu vivi isso 4 anos. Um dia eu acordei em 2015, era coordenador geral do Instituto Neymar e não tinha ido na favela. Eu falei, cara, o que eu sei de pobreza? Não sei nada de pobreza. Meu pai me tratou bem, me deu tudo, meus irmãos. Eu tô aqui, eu tenho que ir na favela. E aí eu fui na favela, cara. Com um estagiário que morava lá, um professor e assistente social. Fiquei 6 horas na favela. E ali eu vi, mano. 6 horas. Sem falar uma palavra. Não falava nada. E depois chorei. Chorei. Porque agradeci aos meus pais por ter me dado a oportunidade de não ter uma situação como aquela. Então eu vi de tudo, cara. Eu vi de tudo. Eu sou um cara que gosta de ler, escrevo, mas vi moleques de 11 anos que não sabiam ler. Eu falo, porra, eu escrevo. Esse moleque não sabe ler? Então quer dizer que se passar um busão, ele não sabe pra onde vai. Se tiver que ler uma bula de um remédio, ele não sabe o que tá escrito. Se quiser aprender qualquer coisa na internet, já era. Caraca, velho. É muito profundo, muito porrada. Então, sim, é um desejo nosso. A gente quer, a gente acredita que a turma precisa. Tá dentro do nosso coração. E, pô, que legal que a galera perguntou. Porque raramente a galera pergunta sobre isso. Mas vocês já começaram alguma coisa? Tá no plano? Como que tá essas paradas? Cara, tem muitas coisas que as pessoas veem e coisas que as pessoas não veem. Sim. Né? E são as melhores, só as que as pessoas não veem. Tipo Porque assim, se você faz algo pra ser visto, você não tá fazendo algo legal. Pô, já fez bastante coisa, assim, por exemplo, tem gente que precisava de computador na comunidade para trabalhar. A gente foi lá e, botou computador pra galera. A gente sempre faz muitas ações pontuais, mas teve uma, né, Perini, que a gente investiu agora até, né? Teve um quadro lá no canal do Thiago, que é o Primo Startups, onde a gente investe em empresas. E teve uma que apareceu com uma proposta muito interessante, que ela ensina programação para detentos e pessoas que moram em comunidades, né, geralmente com baixa renda. Então ele pega e ensina algo mega complexo, matemático, para essas pessoas e o cara tá pronto para ir pro mercado de trabalho. Ele, inclusive, já contratou o empreendedor dessa startup e já contratou para trabalhar com ele uma das pessoas que ele formou Que da hora. nesse programa. E grandes empresas já contrataram, assim. Foda. E é um negócio que, tipo, o ex-presidiário daqui do Brasil, ele pode facilmente naquela, se ele for habilitado, arranjar um emprego com uma empresa internacional que não necessariamente vai estar ciente do background dele como presidiário, eu acho. Não, talvez até esteja ciente. O cara foi preso porque tava com droga, por exemplo, maconha. E essa empresa fala, já foda-se. Não é um cara que foi preso por fraudar o mercado financeiro. Aí tu não vai contratar porque fala, vou abrir aqui toda a inteligência. Exatamente. E o ponto é o seguinte, é isso que você falou. Hoje, nessa parte de programação, o cara ele tá se formando, ele já sai com emprego, se ele quiser, ele já sai ganhando bem. E é complicado contratar, porque aqui no Brasil você quer contratar um programador, mas daqui a pouco chega uma empresa canadense pagando para o cara continuar dólar, aqui fazendo a mesma coisa e pagando em dólar, ou o cara pagando em euro, não sei o quê. Então é um mercado onde vai faltar profissional e esse cara já estava com essa preocupação de formar pessoas dessa área. A gente até indagou para ele no programa, por que você não abriu isso para outras pessoas? Porque muita gente quer fazer parte disso. Ele falou, quis começar por esse nicho. E a gente investiu nesse projeto, a gente geralmente investe dinheiro e mídia, né? Para divulgar. E nesse foi só dinheiro, inclusive, no começo, que a gente pensou. Acho que é o que Não vale pela mais. mídia, né? Tá no começo agora, vamos colocar mais dinheiro do que mídia. Mas assim, ainda assim, além do dinheiro, mentoria, equipar um negócio, a gente agrega bastante, né? E todo o nosso relacionamento e tal. Mas, cara, esse é um dos, milhares de projetos e coisas que a gente faz, entendeu? Mas o Instituto Primo ia ser foda. A gente sonha aqui em tá fazer querendo isso, cara. criar, a gente vai criar, né, o Instituto Flow, né? E a gente, inclusive, tem, não vou dar muitos detalhes, mas a gente tem
coisas que a gente faz. Eu acho que é importante empresas que são grandes como a de vocês terem esse pensamento, porque é aquela coisa, a escala, né? Tem que ter escalabilidade numa questão social também, eu acho. É que tem uma galera que, pô, talvez se esforçasse um pouquinho mais, elas conseguiam sair do lugar, né? Mas tem uma galera que não dá, mano. Que não adianta se esforçar, entendeu? Que é um pouco do que o João falou. Tem uma galera que não adianta se esforçar. Tem uma galera que você precisa socorrer, mano. Entendeu? Tem uma galera que não tem como. Né? Então, acho que tem diferentes tipos de ajuda para públicos diferentes. O simples fato de vocês estarem aqui de graça, porra, trazendo um conteúdo e que na maioria das vezes é muito legal pra galera que tá ouvindo, isso é incrível já. Porque às vezes você dá dinheiro pra alguém, a pessoa, o que vai acontecer com o dinheiro? A pessoa não sabe cuidar, velho. O dinheiro vai parar no meu bolso de novo. Sim. Eu dou terra. O que acontece? Cara, a terra vai parar no meu bolso de novo. Agora, conhecimento não. Conhecimento é a única coisa que se multiplica. Não se divide. Concordo pra caralho. Entendeu? Então, assim, vocês trazem muito conhecimento através, cara, das pessoas que vocês convidam. Sim. Isso já é uma ajuda muito boa. Agora, pra turma que precisa ser resgatada, essa daqui é um pouco mais difícil. Aí não é só falar. Sim, e é necessário resgatar essas pessoas. Isso.